Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a professora Marina. Vamos a mais uma aula do nosso módulo 1, hoje em História, que pertence à área de conhecimento que a gente chama de CH, Ciências Humanas. Bora lá! Lembrando que o tema que a gente está estudando é este aqui, Cultura Brasileira, e hoje falaremos da culinária do Brasil. Já que a gente vem estudando essa semana receita tem tudo a ver com o quê? Com culinária. Então, vamos falar da culinária do Brasil. Trouxe um pequeno texto que diz o seguinte: a culinária do Brasil é uma mistura de ingredientes de diversos países e regiões. Muitas das receitas e do preparo são de origem indígena, tendo sofrido mudanças por parte dos portugueses e dos escravos. A culinária do Brasil ela é muito rica, ou seja, tem muita comida boa, de qualidade e também muito diferente. E os primeiros que influenciaram na culinária do Brasil foram os indígenas, ou seja, os índios. Eram eles que moravam aqui antes da chegada dos portugueses. Com a chegada dos portugueses, houve também bastante influência na nossa culinária por parte dos portugueses e também dos escravos. Nós vamos assistir agora um vídeo, é uma reportagem que foi produzida pela TV Cultura. E essa reportagem vai falar justamente sobre essa diversidade na culinária brasileira. Vamos assistir e daqui a pouco nós voltamos. Uma diversidade de cores, sabores, aromas e origens. Assim surgem os ingredientes da nossa cozinha. Ao longo do tempo, a mistura étnica e de preparos apimentam, realçam o sabor e valorizam a culinária brasileira. Os índios, ou as diversas etnias que habitavam aqui a região do atual Brasil, já desenvolviam há milênios, né, uma série de plantas domesticadas. É o caso, por exemplo, das farinhas, né, a farinha de mandioca, toda a transformação da mandioca, uma tecnologia bastante sofisticada, ao contrário do que a gente costuma pensar, que até hoje são extremamente importantes para a nossa alimentação. O historiador explica que os portugueses, ao chegarem na condição de colonizadores, além de impor a própria cultura, tiveram que se adaptar a alguns costumes indígenas. Eles tiveram que chegar aqui e ver como os índios manejavam esses alimentos e adaptá-los ao seu proveito. Enquanto os indígenas caçavam espécies que até hoje a gente ainda reconhece, capivaras, tatus, algumas espécies de porcos selvagens, como o cateto, os animais domesticados foram todos trazidos pelos portugueses, como é o caso da vaca, do porco e do frango. O tempero e os ingredientes africanos chegam mais tarde. Os alimentos que nós identificamos como africanos foram trazidos pelos portugueses e lentamente eles começaram a ser adaptados pelos próprios africanos ou pela própria culinária brasileira, como é o caso do inhame, do quiabo e talvez o exemplo mais clássico, o azeite de dendê, que tem uma importância fundamental na culinária baiana. A gente pode dizer que a nossa cozinha é uma mistura de todas essas cozinhas e está sempre em constante transformação. Eu acho que as sociedades modernas têm perdido um pouco essa conexão de comer juntos, de resgatar a ideia da comida, de comer o que seus avós comiam, comer o que seus antepassados comiam. E hoje a gente percebe que tem havido um movimento muito grande de revalorização dessa ideia da comida como um aspecto central da cultura humana. Muito bem, pessoal, vocês viram como a culinária do Brasil é rica, diversa? Vamos então para as atividades do dia de hoje. A primeira diz o seguinte: foram muito importantes para a formação e também principal influência da culinária brasileira. Quem são? De quem que a gente está falando? Alternativa A, do Cieja. Alternativa B, dos índios, né, os indígenas. Ou alternativa C, os médicos. Então, quem foram os principais influenciadores aí na diversidade da culinária do Brasil? Escreve no seu caderno somente a alternativa que você acha que está correta. A atividade 2 diz o seguinte: com base na culinária brasileira, escreva, desenhe ou envie pelo áudio do WhatsApp o nome do que você mais gosta de comer. Tem algum prato típico brasileiro, algo que você faz
muitas vezes aí na sua casa que você mais gosta de comer? Manda a resposta para mim, tá? Vou escrever aí no seu caderno. Muito bem, pessoal, até a próxima aula. Lembrando, se alguém tiver dúvidas sobre as nossas aulas ou sobre alguma atividade, estou lá no Facebook, as aulas estão no YouTube, estou aí nos grupos de WhatsApp das turmas de vocês e também no plantão de dúvidas. Lembrando que amanhã vocês terão aula de informática e na sexta-feira aula de arte. Ótimo fim de semana para vocês. Tchau, tchau.